Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, tema do nosso congresso. Vou pedir para que a mídia projete o tema do congresso de jovens e também a divisa, mas primeiro vamos ver o tema do congresso dos jovens. Então a mídia, por gentileza, me ajude aí. Enquanto a mídia prepara, eu queria pedir à igreja que continuasse orando pela família do nosso irmão Osmir, cujo pai faleceu nessa madrugada, foi sepultado hoje à tarde, ali em São Gonçalo, e por causa disso um dos nossos jovens não está conosco agora, que é o Lucas. Peço que os irmãos estejam orando pelo Osmir, pela sua família, pelo seu filho Lucas. Vamos ficar de pé e vamos orar então nesse sentido, por favor. Feche os seus olhos, por gentileza, para orar ao Senhor. Você está diante de Deus. Feche os seus olhos para orar ao Senhor. Querido Deus e bendito Pai Celestial, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom e a misericórdia do Senhor dura para todos sempre. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor nos permite estarmos nesta noite na tua casa de oração. Porém, ó Deus querido, nós queremos pedir por aqueles que aqui não se encontram e aqueles que não se encontram pelos motivos que o Senhor sabe quais são. Dentre eles, nós colocamos a vida do teu servo, diácono Osmir, sua esposa Cândida, seu filho Lucas. Pedimos que o consolo do teu Espírito Santo desça sobre os teus servos, nesse momento em que passam pela dor da perda de um ente querido e de um ente amado. Mas a nós outros que estamos aqui, como é bom estar na tua casa, como é bom cantar louvores ao teu nome, como é bom, Deus querido, perceber a presença do teu Espírito Santo no nosso meio. Como é bom, Deus, ver os jovens da tua igreja envolvidos neste congresso, envolvidos neste final de semana, pensando sobre ser uma geração santa. Que cada jovem, cada adolescente, cada irmão e irmã que aqui se encontra, todos nós estejamos imbuídos desta verdade de que somos nação santa, somos sacerdócio real, somos povo exclusivamente de Deus. Dá-nos, ó Deus querido, cada vez mais a convicção desta verdade e ajuda-nos a entender o que está implicado, o que implica ser geração santa. Abençoa a tua palavra que agora aqui será lida, que a tua palavra ilumine os nossos, o teu Espírito ilumine o nosso entendimento sobre a tua palavra que é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, proveitosa para redarguir, proveitosa para instruir em justiça, para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitamente preparados para toda boa obra. Que a tua palavra, sob a iluminação do teu Espírito Santo, se torne clara aos nossos entendimentos. Não olhe para estes que contigo fala, Senhor, mas olha para estes que estão ouvindo a tua palavra, que eles entendam, apesar deste que fala contigo, que a tua igreja entenda, que a tua igreja, Senhor, seja tocada, iluminada pelo teu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome e por amor de Jesus, e aquele que crê diz amém. Vamos ler juntos, irmãos,
o tema do congresso. O congresso está lá, o tema lá, já tirou. Coloca aí de novo, por favor. Esse grupo aqui vai ler no original, tá? Que é em inglês. E esse grupo vai ler, vai traduzir, porque se não houver quem interprete, fique calado na igreja. Que diz Paulo aos Coríntios, né? Então esse grupo aqui leia lá o tema do congresso. Esses aqui, minha mão direita. Não, pessoal, não, é só o tema. Vamos juntos? Vamos lá? Aí, vai ficar bom agora. Foi bom, né? Já foi melhor. Só mais essa vez então, só para fechar com chave de ouro. Tem Paraíba no meio, falou Holly. Holly, isso é Paraíba. E Holy Generation quer dizer o que, irmãos? Vamos falar todos juntos, geração santa? Vamos ler juntos então o texto bíblico de segundo capítulo da primeira carta de Pedro. Segundo capítulo da primeira carta de Pedro, o versículo 9. Vamos ler juntos, todos a uma só voz. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou pedir para que a mídia coloque a versão NVI. Eu não lembro como é que está a versão NVI, mas eu acho que ela tem uma força, ela tem uma potência a mais em questão de tradução. Vamos ler juntos? Mas, quer dizer, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pode sentar, irmãos. Quero ver se eu prego em bom tempo. Eu gostaria de ouvir pelo menos mais umas 3 canções de vocês. Vocês abençoaram muito a nossa vida hoje, não foi, irmãos? Amém ou não amém? Amém. Vamos se sentir abençoados pelo louvor, digo amém. Amém. Eu pregaria 15 minutos para ouvir vocês mais umas 3 canções, brincando, porque foi muita bênção, foi muito bom ver as vozes, e dentre as vozes, uma menina que me falou que jamais iria cantar, que era Gisele. Cadê a Gisele? Tocou violino, né? Ela toca, ela é formada em música, mas eu não sei cantar, pastor, mas cantou e foi uma bênção. Todos foram uma bênção. Irmãos, nós estamos aqui há 3 dias, sexta-feira, sábado, hoje pela manhã e hoje à noite. Todos os pregadores que passaram por aqui, sexta-feira, sábado, pastor Paulo César hoje pela manhã, todos eles entraram no mesmo texto, o texto do capítulo 2, versículo 9. E quando eu comecei a olhar para esse texto, ler esse texto, o texto bíblico, na minha versão, que eu tenho em mãos, né? Minha versão, minha Bíblia está tão acabadinha já, viu, irmãos? Vou mandar já ela para o retoque. Mas a minha versão diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu comecei a olhar esse texto, 2 perguntas me vêm à mente. Primeiro, quem são o vós? O texto bíblico diz: vós, vamos ler junto a primeira frase, primeira sentença: vós, porém, são geração eleita. Só essa primeira sentença? Vamos juntos? Vós, ou vocês, né? Vocês, porém, são geração eleita. Né? Quem são esses vocês a quem Pedro se refere?
ou na sua tradução da Bíblia aí, quem são esses vós? Vós. E outra pergunta que nós temos que responder é: quem não são? Porque se o texto começa com uma conjunção, aliás, o texto grego começa com um pronome pessoal da segunda pessoa do plural e com uma conjunção adversativa. O texto grego começa exatamente assim: rimeis de. De é a tradução de porém, é a tradução de entretanto. E essa conjunção, ela é adversativa, dá a ideia de que aquilo que está sendo dito naquele texto é diferente de algo que já foi dito, ou esse vós é diferente de algo ou de outros que já foram ditos no texto. Então a primeira pergunta que nós temos que entender é: quem são vós, do texto bíblico? Hoje nós sabemos que esse texto também é para a igreja, século 21, amém? Porque a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A Bíblia, ela é atemporal. Ela, aqui mesmo na carta Petrina, vai dizer que ela permanece para sempre. Então ela é para aquele vós a quem Pedro se dirige, mas ela é também para nós que estamos ouvindo. E se nós queremos saber o que ela é para nós precisamos entender o que ela foi para o vós a quem ela foi endereçada. Quantos irmãos estão me entendendo? Digam amém. Estou tentando não confundir, tá? Então olha só, para nós entendermos o que ela é para nós hoje, século 21, nós temos que entender o que ela foi para esse grupo, a quem ele chama de vocês ou vós. Vamos ler junto a primeira frase mais uma vez: mas vós sois a geração eleita. Ou esse mais aí dá uma fraqueza. Eu prefiro o porém, que a palavra P, ela tem mais P, né? O P de Paulo, P de Pedro, né? É mais marcante. Então eu prefiro o porém, né? Vós, porém, são geração eleita. O verso anterior, vamos ver o verso anterior? Vamos ver quem não são vós. Vamos ler juntos? E a pedra de tropeço, lembra comigo todos? E a pedra de tropeço, e rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Ou seja, quem foi destinado para quê? Vamos ler juntos? E a pedra de tropeço e rocha que faz cair, os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Aí vem o texto: vós, porém. Então quem não é o vós? É os que não creem. Quem não é o vós? É aqueles que não creram em Cristo, é aqueles que não creram na pedra principal, que está nos versículos mais acima. Se você for recapitulando o texto, você vai ver que, aliás, vamos fazer isso, o verso 1 do capítulo 2, todos juntos. Olhe na sua Bíblia ou acompanhe na mídia, e eu vou ler na minha, e você vai acompanhando a minha leitura. Verso 2, capítulo 2, verso 1: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes experiência de que o Senhor é bom. Chegando vós para ele, a pedra que vive, rejeitado assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito:
eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedras que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço, rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, então os irmãos entendam quem não é o vós. Quem não é o vós? Quem não é o vós são aqueles que não creem, são aqueles que não aceitaram a pedra principal, são aqueles que não aceitaram a Jesus. Mas quem são os vós então? Porque se nós entendermos quem são os vós e o que foi dito para eles, nós aplicamos para nós, hoje no século 21. Amém, igreja? Quem são vós? Capítulo 1, verso 1, o pastor Paulo leu de manhã, os outros pastores também leram esse mesmo versículo. Capítulo 1, versículo 1, o texto bíblico diz assim: olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vamos ler juntos, irmãos? Esse verso está na projeção, todos comigo? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Muito bem. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos da dispersão no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, cidades da Ásia Menor, hoje Turquia. Se você quiser visitar essa região, vai para a Turquia, você vai conhecer essa região, a região chamada Ponto. É uma região, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, hoje é a atual Turquia, são cidades ali da Ásia Menor, mas Pedro diz que essas pessoas, que a esses a quem ele endereça a carta, na Bíblia ele diz na minha versão a tradução é forasteiros. Como é que está na sua versão bíblica aí? Leia, por favor. Como é que está na sua versão? Alguém, por favor, leia aí a sua. Eu queria que você olhasse para a sua Bíblia. Acesse a sua Bíblia aí no smartphone, onde você quiser que você pode acessar. Na Almeida atualizada está dizendo peregrinos. Na NVI, a nova versão internacional, está dizendo o quê? Na nova versão internacional, o que é o texto? Muito bem, vamos ler juntos, ó. Também a mesma coisa. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos. Irmão, sempre que a gente escuta essa palavra peregrino, nos dá a ideia de alguém que está peregrinando, de alguém que está indo a algum lugar, de alguém que está em movimento. Essa é uma ideia de que nós temos, que esses cristãos a quem o apóstolo Pedro endereça a sua carta, era alguém que estava se movimentando por aquelas regiões da Ásia Menor. Essa é uma interpretação. A palavra grega para peregrinos é paroikos. E a gente sabe que, quer dizer, a gente entende, lembra que oikos no grego é casa, e pará no grego é ao lado. Então paroikos é aquele que mora ao lado, é aquele que não está na casa, é aquele que está do lado de fora. Então o apóstolo Pedro está enviando a sua carta não só para peregrino, mas gente despatriada, gente que não tem pátria, gente que não tem terra, gente que não tem bens. Mas o interessante é que essa gente que não tem pátria, essa gente que não tem terra,
essa gente que não tem bem, encontrou uma pátria, a pátria celestial. E essa gente que não tem bem, encontrou um bem, uma herança incorruptível. É o que diz o versículo de número 3, esse mesmo capítulo, que estava lendo hoje de manhã, que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. Já pensou? Gente que não tem bens, gente que está à margem da sociedade, politicamente, economicamente, socialmente, existencialmente, gente que está à margem. Essa gente agora está ouvindo o seguinte: vocês têm uma herança. Essa semana eu estava recebendo um pastor aqui para bater um papo comigo no gabinete. Ele me encatou: rapaz, você trabalhou de carteira assinada na época tal. Eu falei: sei lá, acho que eu trabalhei. Ele falou: rapaz, tem um dinheiro lá para quem trabalhou nessa época. Eu falei: tu não brinca, é verdade? É. Tem dinheiro aí para quem trabalhou numa certa época de carteira assinada. Tem ou não tem, irmãos? Qual é a época? Ó, tem pessoas, o pessoal está de olho no dinheiro. Está de olho. Só de quando, Paulo? De que ano é que ano? Paulo sabe. Fala aí, Marquinhos, de que ano é que ano? 7, 8 a 8. Não é 7, 1 não, gente, é 7, 8. É 7, 1 que não? De 1971 a 1908. Quem trabalhou de carteira assinada nessa época aí? Tem uma merreca lá, vai lá buscar. Vai lá buscar. Eu estava no meu gabinete quando o pastor falou isso para mim: Paulo, tu sabe que tem dinheiro lá? Eu falei: tem dinheiro? Por quê? Não trabalhei de carteira assinada nessa época. Não, 89. Não trabalhei. Nessa época não. Nessa época eu não trabalhei de carteira assinada. Mas você já pensou? É alguém que não tem nada e de repente diz: você tem uma herança, você tem um bem, você tem uma herança incorruptível. Obrigado. Você tem uma herança incorruptível. Essa gente aí. Então o apóstolo Pedro quer dar a essas pessoas uma convicção de que, embora sejam pessoas que estão sem terra, que estão sem direitos de cidadãos, porque Paulo, quando foi preso, Paulo diz: eu sou cidadão romano, vocês não podem me tratar de qualquer maneira, porque eu tenho uma cidadania, eu sou cidadão romano. Esse pessoal estão nas províncias, esse pessoal está na província da Ásia Menor, mas sem nenhuma cidadania. É gente que tem que falar baixo, é gente que está à margem, é gente que não é contada na sociedade, mas essa gente ouviu o Evangelho. Amém, irmãos? E aí é que faz a diferença, que o apóstolo Pedro vai falar aqui agora. Eles são, olha o que diz o versículo 10 desse capítulo 2:10, verso 2, capítulo 2, verso 10. O texto bíblico diz o seguinte, capítulo 2 da minha versão, capítulo 2, versículo de número 10, vamos ler juntos? Vós que outrora nem eres povo, vós que outrora não eres povo, e agora sois de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora tendes misericórdia. Só que antes dele falar isso, esse vós, ele diz no versículo 9, que o versículo 9 é a chave, é o suprassumo de toda a carta. Mas vós sois. E ele começa a colocar alguns substantivos e alguns adjetivos para fazer a diferença entre aqueles que não eram o vós. Ele coloca substantivos e adjetivos para marcar o quanto eles, que outrora eram ninguém, agora são povo de Deus. Pensando nisso, queridos jovens, irmãos, irmãs da geração,
eleita, eu queria pensar com vocês sobre qualidades que fazem diferença. Vamos falar juntos do tema? Qualidades que fazem diferença. Só os jovens da igreja fiquem de pé. Só os jovens da igreja. Jovens, falem junto comigo o tema da nossa reflexão nessa noite. Qualidades que fazem a diferença. Bem alto. Qualidades que fazem a diferença. Pode sentar. Quais são essas qualidades? Versículo 9. Vamos voltar para ele. Versículo 9, o apóstolo diz assim, olha, capítulo 2, versículo de número 9, ele diz: vós, porém, ou seja, entrou com uma oração adversativa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler juntos naquela projeção ali? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A primeira convicção, a primeira marca distintiva, o primeiro sinal claro de uma geração eleita, de alguém que quer ser igual a esses a quem Pedro escreve, que quer ser povo de Deus, nação santa, é ter a profunda convicção de que saiu de uma condição espiritual para outra. Saiu de uma condição espiritual para outra. Aqueles a quem Pedro escreve, diz sobre ele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler juntas a frase, irmão? Que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meus amados irmãos, nós precisamos ter uma convicção de quem éramos, de como andávamos. Precisamos ter uma convicção de como vivíamos. Precisamos ter uma convicção daquilo que nós praticávamos. A Bíblia diz para nós com toda clareza, o apóstolo Paulo, que nós andávamos como mortos, segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, com o seu amor com que nos amou, nos vivificou, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Amém, irmãos? Nós precisamos ter essa convicção, não uma convicção de que nós somos melhores, mas uma convicção de que sem Cristo nós estamos perdidos, sem Cristo nós estamos em trevas, sem Cristo nós estamos condenados. Uma geração, para ser diferente na sua geração, para ser diferente na sua convivência, ela precisa ter essa convicção. Eu não sei quantos irmãos, mas se você hoje fizer uma retrospectiva da sua vida, independente da sua idade, se você fizer uma retrospectiva da sua vida, você pode dizer que você andava em trevas, você pode dizer que estava perdido, você pode dizer que foi alcançado pela graça misericordiosa de Jesus. Quantos podem dizer isso? Digam amém. Amém. Nós precisamos ter essa experiência. Essa experiência é a experiência da conversão. O apóstolo Pedro diz: vós que outrora nem erais povo, mas ele vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A peça que os meninos aqui fizeram, a encenação, mostrou a vida de um jovem que era alguém que vivia de uma maneira específica, de um jeito específico, com comportamentos específicos, antes de conhecer, antes de se encontrar com Cristo Jesus. Como era a sua vida? Como é a sua vida hoje? Há diferença depois do dia que você aceitou Jesus? Sim ou não? Sim. Quantos acham que tem? Digam amém.
Feche seus olhos agora. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo mostrar a você alguns momentos da sua vida, na sua vida pregressa antes de Cristo. Você consegue enxergar como estava indo? Consegue visualizar? Você consegue perceber? Você consegue perceber alguma coisa marcante na sua existência e antes de Cristo, e que Cristo hoje faz a diferença? Porque lamentavelmente tem gente que entra para a igreja, faz parte da geração de igreja, mas não muda nada na sua existência, continua a mesma coisa. Aqueles homens foram tirados das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Quantos conseguiram enxergar? Quantos aqui tem alguma imagem na sua vida, da vida antes de Cristo, que você fala assim, caramba, isso aqui aconteceu, não rolou na minha existência? Quantos aqui tem essa lembrança? Levantem as mãos aí. Jogou pedra na igreja, né? Xingou o pastor, riscou o carro do pastor com prego. Tem gente que fez tanta coisa, mas agora está completamente transformado. Amém, igreja? Uma geração santa é alguém que teve uma experiência, que foi tirado das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Mas em segundo lugar, uma geração santa que tem marcas que fazem diferença, é a marca de uma vida transformada. Em primeiro lugar, saiu das trevas para a luz. Mas essa geração também tem uma outra marca, uma outra qualidade. Ela é portadora de uma mensagem. Meus irmãos, quando nós olhamos hoje, neste momento, no Brasil, nós temos defensores ferrenhos, defensores agudos dos mais diversos candidatos políticos. Nós temos. Eu vou procurar falar com muita cautela sobre isso, tá? Só estamos passando. Mas nós temos. Nós vemos hoje na internet familiares brigando com familiares, amigos brigando com amigos, porque estão defendendo um determinado candidato. E aqui eu não estou falando de candidato A e B, mas descrevendo um fenômeno, descrevendo que há pessoas que defendem com todas os seus argumentos, com toda a sua força, com toda a sua energia, candidato A, e por causa disso, às vezes cria um mal-estar com alguém da igreja, com alguém da família, com alguém do ciclo de amizade, porque pensa diferente. E é interessante, meus amados irmãos, que o apóstolo Pedro diz que aqueles que foram tirados das trevas para a luz, eles agora têm uma mensagem. O texto é muito claro no versículo 9. Vamos ler juntos? Versículo 9, todos juntos? Pode botar na Almeida mesmo. Verso 9, leiam comigo toda a igreja mais uma vez. Verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para... Aí tem uma outra preposição. São duas preposições que marcam o texto. Primeira preposição, a conjunção de, e agora a preposição para no grego ali, que indica objetivo, que indica fim, né? Para que nós fomos tornados geração eleita? Para que fomos tornados sacerdócio real? Por que nos tornamos nação santa? Por que nos tornamos povo adquirido? Para um fim, para que anuncieis. Para que anuncieis. Nós somos portadores de uma mensagem. Nós somos portadores do Evangelho. E o interessante é que a mensagem não é nossa. A mensagem é dele. E nós somos apenas portadores, transmissores, comunicadores, anunciadores desta mensagem. Para que anuncieis. A palavra anuncieis é a palavra que tem evangelho na parte final do texto, mas tem uma preposição ex-evangelion, que quer dizer evangelizar para fora, levar a mensagem para fora. Que coisa maravilhosa. A pergunta que se faz é: como é que você e eu levamos o evangelho lá fora?
Como é que lá fora as pessoas veem o Evangelho? No jovem, no adolescente, na igreja, lá fora, no dia a dia, na universidade, na vida, no cotidiano, na vizinhança, lá fora. Como é que está sendo anunciado este Evangelho? Uma geração que faz diferença, que tem a marca de ter sido transformado, mas tem a marca de ser portador de uma mensagem que não é sua, mensagem que não é minha, mas é a mensagem dele, para que anuncieis as grandezas dele, daquele mesmo que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, meus amados jovens? Amém? Quantos aqui têm feito isso no dia a dia? É um grande desafio, meus amados irmãos, porque é tão gostoso ser crente aqui, ver, vir ao culto, adorar a Deus, ar-condicionado, né? As meninas da coreografia aqui com graça louvando ao Senhor, os meninos do instrumental, das vozes, quanta harmonia, quanta coisa linda, é tão gostoso. Mas lá no dia a dia, quando você e eu tiramos essa camisa que está escrito Holy Generation e colocamos a nossa camisa da faculdade, a nossa camisa do trabalho, a nossa camisa da vizinhança, quando nós assumimos quem nós somos no dia a dia, nós temos uma mensagem, ou nós somos como aqueles que não são vós, do versículo 8, que era um motivo de pedra de tropeço. Veja o versículo 8 desse capítulo: pedra de tropeço. Versículo 8, vamos ler juntos? Versículo 8, põe aí o versículo 8: e como uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Nós estamos mais para o vós do texto, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou, tá certo? Nós estamos mais, faça uma avaliação, nós estamos mais para o vós ou mais para estes que não são vós? Com quem de fato a nossa vida é identificada? Na boa, quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos para o nosso comportamento, para a nossa atitude, com esses dois grupos diante de nós, aqueles que não são vós, mas que são pedra de tropeço, rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, são desobedientes, nós nos parecemos mais com estes ou nos parecemos mais com vós? É um grande desafio, né, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Eu quero ir parecer com o vós da carta. Quantos querem parecer com o vós da carta? Digam amém. Amém. Você tem que sair do reino das trevas, ser tirado do reino das trevas. Antes não era povo, não era ninguém, era um sem pátria, era um sem vida eterna, era um sem nada, mas agora é povo de Deus. E se é povo de Deus, tem que assumir isso. Eu não sou mais das trevas, sou da luz. Eu sou portador de uma mensagem. Eu tenho uma mensagem. Mas o texto diz mais no versículo 9. Vamos ler juntos? Todos juntos? Desculpe, irmãos, eu estou afônico, mas vamos finalizar agora. Verso 9. Vamos ler juntos toda a igreja? Na Almeida mesmo? Mas vós sois sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Irmãos, nós somos tirados das trevas, mas nós somos adquiridos, comprados. É interessante que, se você for nessa mesma carta, no capítulo de número 3, capítulo de número 2, versículo 18, leia na sua Bíblia aí, capítulo 2, versículo 18. O apóstolo Pedro diz assim: servos, vós servos, sujeitai-vos
com todo o temor aos vossos senhores. Esse é um dos motivos pelos quais aquele povo era um povo deserdado, porque na composição daquela igreja haviam escravos, haviam servos, gente que está lá na pirâmide social, lá no subsolo da pirâmide social, servos, escravos. Então Pedro está dizendo: vós servos, ou vós escravos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Recebiam maus tratos. Aliás, essa igreja sofria, porque uma coisa é você bater, é você esbarrar com filho de rico, outra coisa é filho de pobre, né? Minha mãe sempre dizia: olha, cuidado com quem você anda, porque filho de pobre apanha 2 vezes. Não sei se você já ouviu algo parecido da sua mãe ou da sua infância. Cuidado com quem você anda, cuidado aonde você vai, porque filho de pobre e nordestino, até explicar que focinho de porco não é pomada, já apanhou um bocado. Já ouviram isso? Filho de pobre, esse povo aqui não era nem filho de pobre, eles nem na classificação de pobre estavam incluídos, estava abaixo, certo? Então eles apanhavam. Vocês terem uma ideia, achavam que os camaradas, eles comiam gente, porque eles falavam que tinha uma celebração no domingo, aonde eles iam celebrar, iriam comer o corpo de Cristo. Eram acusados de comer pessoas, canibalismo, haviam acusações. As esposas cujos maridos não eram crentes, olha o que diz ele no capítulo 1, capítulo 3, versículo 1 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao próprio marido, para que ele, se ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparência do vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Havia mulheres cujos esposos não eram crentes, isso causava problema naquela igreja. Como sofriam aqueles irmãos? Mas apesar de todo o sofrimento, o apóstolo Pedro diz: vós, porém, sois raça eleita. E a segunda colocação que ele diz, além de raça eleita, versículo 9, vamos ler junto: vós, porém, sois raça eleita. E agora ele diz o que, irmãos? Sacerdócio real. Irmãos, para quem é desprezado ouvir que faz parte da realeza, mas que realeza é essa? Realeza dos sacerdotes, marcas que fazem diferença para uma geração que quer ser diferente. Foi tirada das trevas para o reino da luz, tem uma mensagem a ser transmitida, que não é sua, mas é do Senhor que o resgatou, mas são sacerdotes reais. Sacerdotes são aqueles que se colocam entre Deus e o povo. Deus quer que você se coloque entre Ele e esse povo que aí está. Mesmo que você seja um pária da sociedade, Ele te trouxe para ser sacerdote real. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, nós estamos diante da Tua presença nesta hora. A Tua palavra foi compartilhada. Oh Deus, o Teu Espírito Santo está aqui neste lugar. Oh Deus, nós queremos ser como aqueles peregrinos cuja pátria não é o Brasil, ainda que sejamos brasileiros e amemos a nossa pátria, mas a nossa pátria final é a Nova Jerusalém. Enquanto, Deus, lá não chegarmos, ajuda-nos, ó Deus, a não viver nas trevas, viver na luz do Teu Espírito Santo.
Ajuda-nos, ó Deus, a compartilhar uma mensagem que não é nossa, mas é uma mensagem do Senhor. E ajuda-nos a entender que somos sacerdotes reais, uma nação de gente que foi santa, separada para o serviço exclusivo do Senhor. Quero te pedir que o Senhor nos dê essa convicção, para que não sejamos como aqueles outros que Pedro também enuncia na sua carta. Aqueles outros que eram pedra de tropeço, aqueles outros que eram pedra de escândalo, porque falhavam na palavra e eram desobedientes. Não queremos ser estes, queremos ser nação santa, geração santa, sacerdócio real. Se existe alguém, Pai amado, no nosso meio, que hoje precisa despir-se das obras das trevas, se existe alguém em nosso meio que precisa nesta noite, pelo poder do Teu Espírito Santo, reafirmar a sua diferença em Cristo Jesus, que o Teu Espírito lhe esteja tocando nesta noite. Se existe alguém em nosso meio que ainda não sabe o que é ser comprado, o que é ser tirado das trevas, que o Espírito Santo do Senhor esteja tocando nesse coração nessa noite, para que, como eu, um dia tirado das trevas do pecado, tirado das trevas da perdição, um dia abri o meu coração para Jesus, que hoje, se alguém aqui ainda não fez, que pelo poder do Teu Espírito Santo o faça neste lugar. Toma cada vida, portanto, que aqui está. Faz a Tua obra, completa aquilo que o homem não pode fazer. Continue orando, igreja do Senhor Jesus. Eu quero fazer 2 perguntas enquanto você está orando. Só fique orando agora, por favor. A primeira pergunta que eu quero fazer para você nessa noite, a primeira pergunta para todos vocês: quantos aqui querem reafirmar a sua posição como diferentes, como nação santa? Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus te abençoe. Mais alguém? Deus te abençoe, querida. Mais alguém? Deus te abençoe, jovem. Quantos aqui, por gentileza, entenderam que podemos ser resgatados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz? Quantos aqui entendem que isso precisa acontecer na sua vida? Esse resgate. Eu sei que agora há uma luta espiritual nesse lugar, mas quem aqui, em nome de Jesus, entende: eu preciso ser comprado, eu fui comprado, mas agora eu preciso sentir-me resgatado do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Senhor? Eu quero perguntar: quantos aqui desejam isso na sua vida nesta noite? Levante uma das suas mãos. Deus te abençoe, querida. Pode abaixar. Mais alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus Cristo, por favor. Deus te abençoe. Pode abaixar a sua mão. Mais alguém? Levante a sua mão em nome de Jesus Cristo. Pastor, eu entendo que eu preciso dessa mudança radical do reino. Não quero mais, eu quero pertencer ao reino.
da luz de Jesus. Quantos querem isso? Levante a sua mão em nome de Jesus. Já vi a sua mão, meu anjo, pode abaixar. Estou vendo a sua mão, jovem, pode abaixar. Mais alguém, por favor. É uma hora de luta espiritual. É uma hora em que as trevas não querem perder o campo. Deus te abençoe, pode abaixar a sua mão, jovem. Essa é uma hora que o reino das trevas se levanta, traz confusão